A chave do futuro é como agimos agora. Hoje vamos falar de ideias para adiar o fim do mundo, aqui no Entre Pontos. E antes de começar a falar do livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para você ajudar a gente a construir mais uma ponte entre livros e leitores. Então vamos lá. Esse é um livro do Ailton Krenak, ambientalista, filósofo e escritor. Ele ganhou projeção nacional nos anos 80 por suas lutas pelos direitos aos povos originários, durante uma Assembleia Constituinte. Mas as suas reflexões vão muito além disso. Ele nos convida a repensar a maneira como vivemos, consumimos e nos relacionamos com o mundo. Esse livro é um descritivo de 3 conferências do Krenak, onde ele questiona se realmente existe apenas uma maneira correta de viver, produzir e se desenvolver. O Nietzsche falava que a filosofia ocidental errou muito em acreditar no racionalismo de Sócrates. Ele afirmava que o Sócrates histórico inaugurou uma separação artificial entre homem e natureza. O Krenak vem nessa mesma direção. Ele diz que quando o homem se coloca acima da natureza e começa a tratar rios, florestas, montanhas apenas como recursos a serem explorados, cria condições para o próprio colapso humano. E ele contrapõe essa forma de tratar a natureza com a maneira como os povos originários sempre a trataram. Para eles, não tem uma separação, uma hierarquia. Gente, rio, planta, animais, montanhas, tudo tem o mesmo valor e a mesma importância. Esse fim de mundo que ele fala não é uma catástrofe repentina. Eu confesso até que se fosse para escolher, eu preferia que fosse assim. Mas do que ele está falando é desse esgotamento que esse modo de vida baseado na exploração e na separação entre nós e a natureza tem feito. Krenak faz nesse livro um convite à esperança. Ele acredita que é possível adiar esse fim do mundo, aprendendo a imaginar outras formas de existir, respeitando a diversidade dos povos, das culturas e da própria terra. O livro é pequeno, mas a leitura é intensa e fica ecoando na cabeça da gente por um bom tempo. Eu preciso confessar que sempre tive uma certa resistência pessoal para ler o Krenak. Não sei, assim, eu tenho uma certa dificuldade de separar obra e autor. E por isso eu sempre enrolei para poder fazer essa leitura. Mas quando o seu João Xavier me chamou para participar do clube de leitura dele, o Contém um Livro, eu recebi um incentivo que eu precisava para vencer essa minha resistência. Então, eu queria agradecer ao seu João pelo convite e aproveitar essa oportunidade para falar o quanto esses grupos de leitura ajudam a gente a ter ritmo, estimula a leitura. Isso sem falar que é sempre bom dividir experiências literárias, né? Mas não adianta ter lista de leitura sem ter mundo. Por isso, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é a indicação da semana. E não se esqueçam de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar semana que vem. Afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não encontrou o seu livro certo. E o Entre Pontos está aqui para te ajudar a se apaixonar. Até semana que vem.